Bom dia, boa tarde, boa noite. Também nos apresentando, não sabemos, né, quando é que vão ser ouvidos ou assistidos. Estou aqui mais uma vez com o meu grande amigo, meu parceiro, Israel. Israel Namorado, se apresente novamente, não é a primeira vez dele nesse podcast, e agora vocês vão... segunda vez já, né? É a segunda, mas agora vocês vão nos ver com muita frequência. Com muito mais constância aí, com mais frequência. Isso então, aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Resolvemos já entrar com assuntos bem sementinhas, né, Aninha? Isso. Que a gente vai começar com assunto semente e vai chegar num... A ideia é isso, regando a sementinha para virar, né, para colher um fruto bem, né, bem saboroso. Né? Sensacional. E é realmente a minha segunda vez aqui. Eu sou personal trainer. Eu tenho uma transição de carreira aí dentro dessa área, mas puxando também para filmmaker, para a área de esportes, e sempre em contato com a Aninha. Já tem muitos anos que a gente está junto nessa aí. E agora, junto também num projeto Subindo a Ladeira aí. Subindo a Ladeira, isso aí. E aí, já que a gente já começou a falar, né, desse novo projeto, vamos começar a introduzir um pouco, assim, do que nós pensamos para esse 2025 que está chegando aí, né? Não é porque nós estamos em 2024 que nós vamos abandonar o barco, então a gente está nessa construção para que no 2025 esse projeto esteja a todo vapor. E a nossa ideia é trabalhar principalmente transformação, né, Zá? Perfeito. E essa transformação que vem de dentro para fora. E é bem isso, né, que a gente estava falando antes ali, né? Que a maioria das pessoas, nós, com essa ansiedade, com a velocidade que tudo está, né, muito imediato, e o imediatismo está em alta, né? Em alta. A gente esquece que começa na raiz, começa lá de dentro e lá que transforma aqui fora, né? Isso. E a gente quer fazer o contrário, isso. Pula etapas, e é onde que nosso projeto, né, eu acho que vem casar, né, e resgatar isso. Eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente voltar a resgatar essa ideia do estar presente e de se dar um tempo para uma transformação. Porque muitas vezes a gente busca essa transformação e acha que vai mudar radicalmente, que isso vai ser do dia para a noite. E nós ainda não sabemos transformar a água em vinho, né, do dia para a noite. Certeza. E essas transformações, essas mudanças, elas não precisam acontecer, e não acontecem, né? Não precisam acontecer de uma forma tão abrupta, elas não precisam acontecer de uma forma tão rápida, até porque elas não se sustentam quando são feitas dessa forma. A gente precisa desconfiar de algo ou alguma coisa ou alguém que se transforma da noite para o dia com uma facilidade imensa, porque a gente sabe que aquilo ali ou não é verdadeiro ou não vai se sustentar. Então é importante que a gente vá trabalhando esses pilares, né? Dessas mudanças de padrões, essas mudanças de comportamentos, e introduzindo mesmo e aprendendo como que as transformações vão se dando no nosso dia a dia, na nossa vida, né, Exato. E em todas as áreas, né? Eu fico acompanhando muito nesse mundo dos esportes, no mundo do fisiculturismo até, sobre hormônios, né? E que muitas pessoas vão se lesionando e não entendem o porquê que se lesionam. E é exatamente isso, né? Porque de forma muito abrupta ele ganhou massa, ganhou força, mas as articulações não acompanharam. Exatamente. Né? Então não deu tempo para que ela pudesse ali aderir, fortalecer junto, né? Exatamente. A gente vê assim, é como aquela pessoa que nunca treinou, e aí ela vai começar um treinamento. E quando ela começa a fazer esse treinamento, a gente precisa dar um tempo para as fibras musculares se acostumarem. A gente precisa dar um tempo para que esse aparelho cardiovascular, que ele funcione, para que ele se adapte a essas mudanças. E muitas vezes as pessoas já se colocam em situações de treinos de alta intensidade ou de grandes volumes de repetição, querem colocar realmente muita intensidade, querem um processo muito rápido, e com isso acabam lesionando, porque aquela fibra não está preparada.
né? Aquela fibra não foi ali treinada vários anos para hipertrofiar, ela não foi, né? A articulação não acompanhou Aham. esse treinamento, essa mudança. E isso eu acho engraçado porque em algumas partes da nossa vida, em algumas áreas, a gente consegue fazer com que isso aconteça, né? Por exemplo, quando a gente vai tomar remédio, tem lá de 12 em 12 horas, tem Uhum, X tempo para poder fazer, né, para acontecer, e acaba que a gente segue. E às vezes você quer acabar com a gripe rápido, não adianta você tomar 10 comprimidos para gripe, porque ela não uhum, vai acabar hoje para amanhã, uhum, né? Tem um tempo de maturação, precisa claro. acontecer. Então, algumas vezes a gente consegue enxergar isso, mas na hora da prática de fazer com a gente não deixa Não acontecer, deixa né? acontecer. É uma coisa interessante, você está falando da medicação. Como nós, médicos, sempre que a gente prescreve uma medicação, a gente prescreve a primeira dose, geralmente é uma dose mínima de Aham. adaptação, para que o paciente vá realmente se adaptando, entendendo os possíveis efeitos colaterais daquela medicação. E aí que a gente vai evoluindo nas doses Até até chegar ao chegar ideal. na melhor dose. Perfeito. E aí muitas vezes as pessoas, assim, já se assustam, né? Porque muitas vezes nas primeiras doses já tem alguns efeitos colaterais, mas as Aham. pessoas se assustam quando a gente vai aumentando a dose, achando que elas estão piorando. Isso Uhum. acontece muito com antidepressivo, com medicamento para obesidade. Sim, E, assim, a ideia é chegar na dose plena, que aquela que é a melhor dose para o tratamento. sim. Mas se eu já avanço direto para essa dose plena, a pessoa vai passar mal, ela vai ter tanto efeito colateral, Não vai suportar não ali, vai né? suportar muitas vezes, a maior chance é que ela abandone o tratamento, porque ela vai realmente Sim. se assustar. Então, a gente vai dando esse tempo de adaptação, Uhum. né? E isso é com várias Com coisas, a né? dieta, né? Com dieta e tudo. Cortar tudo de uma vez ali, a pessoa não Não vai se sustentar, não sustenta, vai não se conseguir. sustenta. Aquilo vai acontecer ali num primeiro momento, vai cortar tudo, mas aquela coisa que a gente brinca, né? Corta até os pulsos. Mas vai E é cortar isso. tudo. E muitas vezes a pessoa vai sofrer até com colaterais dessa mudança radical da dieta, Sim. porque ela começa a ter o intestino mais preso. Pode Cortisol alto. acontecer, o cortisol fica alto, então ela vai ficar mais irritada. Ela Uhum. pode começar a ter problema para o sono, então começa a não conseguir pegar no sono, ou acorda a noite toda. E muitas vezes é por essa mudança radical, Uhum. né? De querer Então, abraçar o mundo ali, né? isso, ou de fazer realmente uma intervenção cujo corpo não está Não tá preparado. preparado ainda para aquela intervenção. Então a gente aprende que essas mudanças, essas coisas, elas vão sendo introduzidas, a gente vai observando o efeito daquela mudança no nosso dia a dia, e assim a gente vai se adaptando. E do Perfeito. mesmo jeito que é com a dieta, com o treinamento, que primeiro você vai fazer um treinamento para fortalecer, para você conseguir, por exemplo, correr, Aham. né? Vai fazendo aqueles treinamentos de corrida, por exemplo, né? A gente está vendo muita E gente hoje sai tá na correr, alta, né? tá na alta. Hoje tá na alta. Mas como precisa dessa preparação, também com medicamento, assim é com a nossa vida, para as transformações que a gente quer. E o Exatamente. negócio é que hoje a gente quer muita transformação, e quer essa De uma transformação vez? de vez, e quer ela a todo custo. Sim. E sabe um custo muito alto, Zá, que eu vejo, assim, além do custo da saúde física, Aham. para transformações muito abruptas, é o custo da saúde mental. Que é o que mais faz diferença em tudo, né? Exatamente. Assim, hoje eu estava conversando com um amigo e ele me falou assim que a palavra de 2024, eu até fiquei assustada, almoçando comigo com a minha irmã, falou assim: olha, a palavra desse ano é apodrecimento. Caramba. E eu falei, Forte. gente, que coisa forte, né? E assim, realmente as pessoas estão Uhum. sucumbindo por tantos estressores e tantas expectativas, porque essas expectativas frustradas, Sim. elas vão levando ao nosso adoecimento também, a gente vai apodrecendo por dentro. E eu acho que tem, em torno de tudo isso, eu acho que tem uma coisa que é tipo da vida, por exemplo, né? Às vezes a gente quer tanto uma oportunidade, quer tanto que uma coisa aconteça, e se acontecesse no dia de hoje, às vezes eu tô tão pouco preparado para receber aquela coisa, Uhum, que provavelmente eu perderia, né? exatamente. Então, até a própria vida precisa te maturar para você receber aquilo.
E eu acho que com a vinda da internet, com os acessos, com as redes sociais, que fica tudo ali, um cardápio para tudo, né? Muito fácil, né? Tudo muito fácil. Eu acho que o contato com a depressão, o contato com as crises de ansiedades, com TDAH, porque vai virando Hum, moda e agora todo mundo sim. se auto Se auto-diagnosticar. diagnosticando. Então todo mundo já e começa a sofrer por antecedência de tudo isso, Uhum. né? E começa de fato, eu acho que vai avançando de uma tal forma nesses pontos que chega uma hora que não se sustenta, começa a Exatamente. buscar através das redes sociais ou através do outro, Uhum. né, uma fuga, onde na hora que você vai ver, tá É, lá tá dentro, lá né? dentro, tá lá dentro. Essa questão que você falou, assim, da busca nas redes sociais, ela é assim, é um problema tão sério, a gente precisa acender um alerta tão grande em Aham. relação a isso. Tem um livro que chama Nação Dopamina. E nesse livro, a psiquiatra ela fica descrevendo os casos de alguns pacientes totalmente dependentes de certos estímulos. Uhum. E quando a gente vai estudar sobre essa questão dos neurotransmissores, né, dopamina, adrenalina, serotonina, a gente começa a entender a ação dessa dopamina rápida, barata, fácil na nossa vida, né? O celular, as redes sociais, principalmente hoje, onde as pessoas não têm nem mais paciência Recompensa de, imediata, né? é muito imediato, são vídeos cada vez mais curtos, Uhum. mais acelerados. Quantas vezes a gente vai gravar um vídeo pensando, nossa, não vai dar tempo, eu tenho que falar mais É, rápido. Então, isso está fazendo a gente acelerar demais, com certeza. né? Nós estamos acelerados demais, nós estamos retendo poucas informações, Uhum. porque uma mente muito acelerada, pensa, é um Não carro, absorve, não tem imagina, jeito, é né? como se fosse um carro a 200, 300 quilômetros por Uhum. hora, então você não assimila placa, não assimila direção para onde é que você vai, né? Onde é Perfeito. que você tem que virar, você passa do ponto, muitas vezes. E a nossa mente está assim. E através dessas mídias sociais, desses vídeos cada vez mais curtos, mais acelerados, a gente tem uma dopamina cada vez mais barata, mais fácil. Isso faz gerar uma recompensa, né, Uhum. um estímulo dopaminérgico mesmo, muito grande e muito rápido, e vai dar aquele pico de dopamina no nosso cérebro. Sim. O grande problema disso é que logo essa dopamina cai, do mesmo jeito que ela sobe muito rápido, ela cai rápido demais. E é por isso que a gente fica ali vidrado, a gente não consegue sair, porque a gente está no ciclo precisando de mais e mais e mais Tem dopamina. que se realimentar ali o tempo todo, né? Exatamente. E quando a gente se coloca em situações onde a gente não tem um celular na mão, ou em Uhum. situações onde a gente precisa desacelerar, ou ter mesmo atenção plena, a gente não consegue, porque hoje a gente já não consegue mais facilmente Aham. dominar esse tônus de dopamina, que a ideia é que esse neurotransmissor ele esteja ali assim, ó, né, em tônus mesmo, em equilíbrio. Tudo Perfeito. na nossa vida É o é, equilíbrio, é né? um equilíbrio, né? Então, esse tônus muito desequilibrado, que vem um prazer muito rápido, ele também leva a uma queda muito rápida. E Sim. quando você é tirado desse prazer, você entra num estado de depressão muito grande. Então, por isso é tão difícil tirar criança da tela, tirar as pessoas Sim. mesmo das telas, da pornografia, dos vícios, porque são as mesmas vias. Aham. As mesmas vias de De recompensa recompensa imediata, né? imediata, elas são alimentadas, Sim. né? Por açúcares, por gorduras, por álcool, por drogas, por pornografia, por telas, por recompensas rápidas. E quando a gente não vê essa recompensa rápida, a tendência é o quê? Ah, isso é chato, essa Aham. tarefa é Não quero, monótona, eu é. não quero. E quando a gente começa a fazer isso demais na nossa vida, a gente se coloca numa situação de desequilíbrio tão grande e de dificuldade tão grande que a gente começa a não ter realmente assim. Primeiro, que a gente não curte a travessia, o Uhum. percurso, o caminho, e a gente não consegue sustentar determinadas ações que às vezes elas não geram prazer imediato, Perfeito. né? Esse processo de transformação, ele não é um processo com prazer imediato. Ele não vai gerar essa recompensa tão grande, E imediata. tem isso que é colocado até das antigas, né? Que a gente fala sobre Exatamente. chegar no pico da montanha, Uhum, que você não chega lá de uma vez, né? não Você tem que chega. ir viver no processo da subida e Isso.
E chegar lá em cima, às vezes, nem é tão importante o pico. É, Foi muito mais a importante a travessia, travessia do que a chegada lá, né? exatamente. E é Hoje isso. a gente tem que tentar modular esse prazer na busca, que é o Uhum, prazer enquanto a gente está ali passando pelo processo de transformação, perfeito. que eu vejo que é muito assim o coração do nosso projeto. Porque o seu projeto de transformação, de mudança, de melhora mesmo do seu estilo de vida, seja para emagrecimento, seja para hipertrofia, para definição muscular, para passar no concurso, para ter um relacionamento, né, melhor, né? Aham, Esse processo de transformação, ele não precisa ser doloroso, ele não precisa ser um processo chato, sim. cansativo, monótono. Você pode ir recuperando o prazer na busca, no prazer na travessia, enquanto você está aprendendo Uhum. ali. Mas para isso a gente precisa de Tem que ferramentas. ser no mínimo prazeroso, né? Isso. Mas as pessoas não conseguem esse prazer sozinhas. Eu Aham, acho que é por isso que é interessante a gente, como mentores que somos, né? Assim, eu sei que talvez pareça arrogante falar isso, mas assim, mentores no sentido de tentar direcionar as claro, pessoas como que nos direcionamento. procuram, né? Muitas vezes as pessoas precisam mesmo de mentores, de pessoas que vão ajudar naquele percurso. Uhum, Primeiro, porque já passaram por um percurso parecido, né? É como alguém que conhece um caminho. Se você conhece o caminho, você vai fazer uma trilha, conhece um caminho, é totalmente diferente eu ir com você, que já sabe ali onde eu posso com pisar, onde eu certeza. posso passar e o que pode acontecer, do que eu ir sozinha e me deparar com algum problema. Eles vão ter informação com o nativo, né? É, É a gente chegar numa cidade e conversar com o nativo, a pessoa que mora ali, com toda certeza, ela vai dar uma instrução muito maior do que você chegar sozinho e tentar achar as coisas, exatamente. né? Exatamente. E é legal até essa dicotomia das pessoas, a gente, né, entender que nós não somos professores, a gente não está querendo ensinar nada, né? É É, simplesmente dar o caminho é que o já está caminho. visível para a gente de como percorrer, e para muitas pessoas, né, ainda está muito, esse caminho está fechado, né? É, Tá sem propósito, tá sem luz. E às vezes isso. esse direcionamento, essa colocada, que a gente, vem por aqui, vamos por aqui, mostrando onde que tem prazer, mostrando como que pode, de fato, entender e gostar daquilo que tá fazendo, daquilo que tá Uhum. acontecendo, sentir falta, É isso né? mesmo. E não ter parâmetros tão altos como das recompensas imediatas, né? Isso. Que a gente olha para trás e fala, nossa, foi tão bom ontem que hoje o bom já não é bom. Já não é bom. Tem que ser muito bom agora, porque então se não for muito bom, A gente não tá, vale. as pessoas estão o tempo todo assim, atrás de coisas mais surreais, né? Vivência, assim, quando vai ser o próximo? Quando Aham, vai ser o próximo? Você tá numa viagem, ai, quando vai ser a próxima? Na próxima vai ser assim. total. Nossa, porque agora eu sei que eu tô nesse lugar aqui, mas no próximo eu ainda vou fazer isso. Então a gente acaba não estando realmente presente ali naquele E momento. essa é a doença de hoje, eu acho, né? É, Aninha, aquela é. expedição que eu fiz, nas expedições, né? E, e foi muito visível nessa expedição, e eu estava com um psicólogo me acompanhando na expedição ali Uhum. durante todo o processo. Eu estava com uma chegada imaginária tão. eh, eu não sei se você pode falar que ela é irracional, não sei se é isso. Mas a todo momento eu coloquei uma linha de chegada que não existia. Então nunca chegava a esse lugar. Eu poderia chegar num lugar perfeito, que eu falo, não, eu acho que o outro vai ser ainda melhor. Vamos. E eu fui passando de um para o outro e não vivi nenhum dos processos em que eu tinha passado. Nenhum dos lugares eu consegui vislumbrar ali, curtir, porque ainda não tinha Não chegado. tinha chegado. E eu sempre estava buscando uma linha de chegada. Essa última, a penúltima viagem que eu fiz, eu tirei o resultado das coisas, tipo, em vez de tentar ali, já esperando que as coisas aconteçam, botando uma expectativa, eu falei, não, eu vou só ir e Curte o ver o que processo. acontece. Aí foi sensacional. Foram 60 dias que valeram muito mais do que 5, 6 meses sabe, da mesma Aham, vivência. da mesma vivência. É Então, isso. foi exatamente de se colocar presente, falar, cara, deixa acontecer, deixa eu viver esse processo aqui, deixa eu entender o que está acontecendo Uhum. comigo, por que eu estou pensando. A gente acha que equilíbrio, e eu acho que muita gente, eu achava isso, que equilíbrio é zerar. Aham. E equilíbrio é ter o positivo, ter o negativo e Uhum. saber que vai transitar entre Uhum. eles.
né? E saber como transitar entre eles de uma forma equilibrada. Equilibrada, né? isso. Hoje eu soube que eu vou ganhar um jogo e parece que é um jogo super interessante. Eu nunca joguei, tô tentando lembrar o nome dele. Deezer, vou lembrar o nome. E aí eu soube que eu vou ganhar esse jogo. E aí a pessoa que vai me dar esse jogo me falou assim, Ana, esse jogo é diferente. Parece que é tipo uma imagem em ação inteligente. Aí ele me falou que era uma imagem em ação inteligente. Aí eu falei, olha, como assim? Gostei, né, dessa descrição. Aí tem frases, parece que tem frases de autores famosos, e aí cada pessoa, cada jogador vai falar uma frase de efeito ou uma palavra que remeta àquela carta que ele jogou. Enfim, eu vou aprender a jogar esse jogo, mas o que eu achei mais interessante foi que ele falou assim, ó, depois, todas as pessoas que estão jogando, elas vão votar na melhor frase. Só que quem ganhar todos os votos, se você ganhar todos os votos, você perde. E se você também não ganhar nenhum voto, você também perde. E aí eu fiquei assim, falei, então se eu ganhar todos, eu também perco. Ele falou, sim, porque é o meio. Com certeza. Entendeu? É o equilíbrio. Todo mundo falou que sim, tá errado alguma coisa. Todo mundo falou que sim, ou todo mundo falou que não, tá errado. E aí ele falou, ganha o jogo quem está em equilíbrio. Foi o que eu entendi. E eu pensei, falei, quantas vezes nós estamos em desequilíbrios na nossa, né, nas nossas vidas? Ninguém é completamente equilibrado, gente. Eu não tô aqui para falar que a gente nós somos plenos, equilibrados. Não somos, né? Sabemos bem com certeza, os nossos desequilíbrios, estamos na busca. Mas como muitas vezes várias coisas na nossa vida começam a desandar, porque a gente começa a dar, assim, toda a atenção para aquela área da vida. Então, agora o meu foco, por exemplo, é só relacionamento. Eu passei por isso. Eu passei por um relacionamento super abusivo e foi uma coisa catastrófica, mas eu fiquei, assim, uns quase 2 meses, graças a Deus não foi tanto tempo assim, mas uns quase 2 meses eu só focava em relacionamento. Então, tudo que eu consumia, que eu lia, os cursos, eu fiz curso para entender o que tinha acontecido comigo. Porque acaba que, assim, relacionamentos abusivos, eles são extremamente tóxicos mesmo pro cérebro. Eu sei que hoje todo mundo fala de relacionamento tóxico, mas isso não é brincadeira. Realmente, seu cérebro depois tem uma abstinência, é como droga mesmo, é uma droga. E como foco no momento da minha vida foi só isso. E graças a Deus eu percebi isso há tempo. Eu tenho ajuda para isso, né? Eu nunca deixei de fazer terapia, eu nunca deixei de fazer pelo menos os meus treinos, de me cuidar um pouco, mas eu fui entendendo que eu estava focando só nisso e as outras áreas começaram a ficar desassistidas. Com certeza. E as pessoas estão vivendo assim. Então, o foco agora é só emagrecimento. Então, eu vou viver a minha vida em função disso. E o resto? E os meus relacionamentos, e o meu trabalho, e o meu aprendizado, né? E os outros aspectos da minha saúde, a minha saúde mental, tá legal? Então, a gente precisa ir, assim, aprendendo a não ser de mais e também não ser de menos. Entender que em alguns momentos, sim, a gente tem que dar um foco. Né? Tem que ter um pezinho. Senão... É claro que em alguns momentos você vai ter que dar um foco maior no trabalho, por exemplo, né? Ou é uma situação de saúde, que você tem alguém na família que está passando por alguma coisa, você tem que ajudar, seu foco maior vai ser naquilo, em algum momento. Mas isso também não pode durar tempo demais, porque esse desequilíbrio, ele vai te puxando para lados ali tão ruins, que te afastam daquilo que você realmente quer para sua vida. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não pode deixar coisas de um momento atrapalharem coisas que vão impactar na sua vida. Foi isso que você está trazendo, Aninha. Eu acho que para muitas pessoas é muito difícil, né? Mostrar essa vivência, mostrar isso que acontece. Eu acho que no seu consultório deve ter milhares de mulheres que vão ali com problemas que elas acham que é uma coisa e às vezes tá pautado em outra, né? E eu acho que exatamente até no nosso projeto e nessas transformações que a gente busca fazer com a gente e espalhar isso para o mundo, né? Acho que é exatamente isso, reconhecer, igual você foi, né,
madura e capaz de reconhecer onde estava pisando e querer Uhum. entender o que estava acontecendo, para Uhum. poder sair daquilo ali de uma forma mais forte, Uhum. ressignificar, né? Uhum. E acredito que quando a gente, por exemplo, relacionamento, finaliza um relacionamento, mas de fato não finaliza ele aqui Uhum. dentro, a gente fica amarrado de uma certa forma que nada funciona, nada vai Te pra frente, te trava. trava em tudo, Aquilo ali te né? trava. E seja em relacionamento amoroso, Amoroso sempre ou profissional, seja familiar, familiar, profissional. se a gente não desprender, não tirar aquelas Aquelas âncoras, amarras, aquelas aquelas amarras, né? âncoras. Exatamente. Relacionamentos podem ser extremamente destrutivos. Do mesmo Uhum. jeito que podem ser Construtivos, construtivos, claro. que a gente pode ter amigos, familiares, amores que vão te alavancar, que vão te tirar o seu melhor, que vão Uhum. entender sua vulnerabilidade, vão entender os seus defeitos, vão te Esse acolher e te ideal, né? ajudar a ser melhor, porque eu não conheço ninguém perfeito, né? Se É, você conhecer, você me fala, é né? Porque tem difícil. gente que acha que é a própria perfeição na Terra. Mas assim, do mesmo jeito que os relacionamentos podem ser construtivos, eu falo de todo tipo de relacionamento, Uhum. não só amoroso, e te alavancar, te levar assim, a ser o seu melhor, né? Ah, vamos nos cuidar, vamos fazer as Sim, coisas juntos. Do mesmo jeito que isso acontece, ele também te destrói. perfeito. E alguns te destroem de uma vez, outros vão te destruindo ali, ó, passo a passo. É como uma droga mesmo. Sim. É cada dia, é uma agressão verbal, é uma palavra distorcida, é uma triangulação que é feita, Uhum. sabe? É te colocar, você começa a duvidar muitas vezes da sua sanidade, da sua capacidade de entendimento de mundo, você começa a ter uma autoestima cada vez mais baixa. Incrível, né? Quantas vezes você vem com uma realização e alguém te diminui? Sim. Quantas vezes, né? Frustra, né? Sua Quantas expectativa quebra tudo frustra a ali. sua expectativa? Quantos amigos você já não teve, ou a gente já não teve, que Uhum. quando você conquista alguma coisa, ao invés de celebrarem com você, vão falar assim: só conseguiu aquilo ali por causa disso. Ah, Sim. mas isso aí nem é tanto, né? Ou vão falar, azar, mas não comemora ainda não, isso aqui ainda pode dar errado assim, assim. Mas de uma Perfeito. maneira destrutiva, que te leva a desacreditar do seu sonho, do seu propósito. Isso é muito sério. Muito, nossa Isso é senhora, isso muito destrói sério. qualquer coisa Se se não estiver você não. preparado. Exatamente, muitas vezes a gente não está preparado emocionalmente Uhum. para reconhecer que essas coisas existem, que essas pessoas existem. A gente não está preparado, porque a gente é muitos de nós, graças a Deus, somos pessoas assim, muito boas, muito empáticas, e pessoas muito empáticas, pessoas muito sensíveis, às vezes, se não estão emocionalmente muito maduras, se colocam numa situação de tanta vulnerabilidade perto de pessoas Que não horríveis deveriam colocar isso, né? que não deveriam e que assim, se não tiver algo para resgatá-las, você sucumbe, Perfeito. né? Porque nós temos as nossas vulnerabilidades, nós temos os nossos calcanhares de Aquiles, todos nós temos. Uhum. Se você tem uma relação com alguém, seja o seu melhor amigo, seu amigo, né, sua mãe, seu pai, o seu marido, namorado, esposa, namorada, mas se você não pode colocar aquela vulnerabilidade perto daquela pessoa, sem aquela pessoa usar essa Contra você vulnerabilidade mesmo. contra você, isso cria, isso é tão tóxico para o seu cérebro, isso cria uma ansiedade no seu cérebro. Isso vai te levar a ter cada vez coisas mais rasas, relacionamentos futuros cada vez mais rasos. Então a gente precisa aprender a reconhecer isso. Uhum. Às vezes dói muito, é muito difícil reconhecer que talvez a mãe é alguém que, eu Sim, preciso me afastar. Não quer dizer que você vai desonrar de jeito nenhum, claro. desrespeitar, mas talvez precise afastar de um irmão, talvez precise afastar daquele amigo que você até gosta muito, mas você vê que não é, né? Negócio que eu acho que a gente olha muito como se o outro tivesse que ser como nós, né? Uhum, Em todas as áreas. E às vezes quando aquela pessoa ela se diferencia em algum setor, em qualquer que seja, tem pessoas que aceitam muito bem isso e uhum, tem outras que não. E te contaminam achando que ser como ela que é o certo. E às aham, vezes ela fala assim, isso vai dar errado, porque a experiência que ela tem é de que naquele momento algo dá errado sempre uhum, para ela, ou de alguma forma ela uhum, atrai isso de alguma forma, né? Que ela projeta. Eu estava conversando com uma amiga esse dia atrás, falando sobre relacionamento, de como o relacionamento hoje, para mim, uhum, ele 1 mais 1 é igual a 3.
né? Então você tem que ter a sua vida. A Tem. pessoa tem que ter a vida dela. E ali tem uma interseção de uma vida dos Claro. dois. Só que essa interseção ela não pode começar grande. Ela tem que começar o suficiente para a gente começar a se conhecer. O Exatamente. que a gente gosta, o que tem em comum. Aí nós vamos começar a viver essas coisas em comum por mais vezes. E cada vez a gente vai encontrando mais coisas, porque a gente vai se transformando juntos. Uhum. Às vezes uma coisa que eu nem gostava tanto, por sair com você e comer, começa a gostar daquilo ali. Então nossa Exatamente. interseção vai cada vez aumentando mais. Então nosso tempo de convivência vai aumentando, nosso tempo de ficar juntos vai aumentando. E não é entrar num relacionamento, seja ele qual for, abandonando quem você é e a outra pessoa abandonando para viver essa interseção. De jeito Não, nenhum. mantém as vidas ali paralelas, Uhum. tem a interseção e deixa ela crescendo com o tempo, que a sua vida sozinho vai diminuindo Uhum. e a interseção vai aumentando. Então acho que leva tempo para maturar isso, para Sim. entender, né? Sim, entender que essas coisas não são impostas, né? Uhum. Quando a gente fala assim da palavra respeito, né? O que é o respeito? É exatamente isso, é entender que o outro é diferente de você. O outro também tem as suas próprias limitações, tem suas crenças, tem suas vivências anteriores. O outro pode ter um outro gosto musical, pode torcer para um outro time, pode Aham. gostar de um outro tipo de comida, de um outro ritmo musical mesmo, nem tudo e tá tudo certo. Tá tudo certo. E Né? sabe o que é legal? Porque a gente vai para fora do país para conhecer sobre outra cultura. E a Uhum. gente tem super paciência de ver outras comidas, de ver outras músicas, de ver outras vestimentas. Acha até legal demais, Acha legal acha demais, chique. acha chique, Acha chique. paga caro por Paga isso. caro. Uhum. Mas dentro de um relacionamento, na hora de aprender com o outro, não quer. Não quer. Quer impor o seu estilo de vida, a sua forma, Exatamente. né? A sua forma de pensar, a Sua forma sua de forma de pensar. agir, o outro tá errado. E isso, assim, a gente tem que começar a reconhecer isso cada vez mais cedo, né? Uhum. Como o nosso projeto é esse projeto de transformação, a gente vê que se esbarra muito, porque parece que começaram a falar de transformação, estão falando de relacionamento. Aham. Gente, mas isso é o que mais, pelo menos eu vejo lá no consultório, quanto isso impacta Total. um processo. Quantas vezes a pessoa está num processo, olha, eu preciso me cuidar, eu quero emagrecer, eu quero cuidar da minha saúde, o marido tá lá jogando contra. Uhum. Entendeu? Tá lá jogando contra. A pessoa tem um vício em alguma coisa de comida, ou tem um vício de uma bebida, quer abandonar aquilo e o parceiro tá lá jogando contra. Sim. A pessoa não consegue entender que, olha, ela tá num processo, eu preciso ajudá-la, eu preciso Tem que apoiar, senão... apoiar, eu preciso ser alicerce. Perfeito. Eu não posso chamar para comer tal coisa, ela vai ter um episódio de compulsão, se ela, né, ela não vai conseguir se controlar. Se eu compro uma pizza para casa e eu sei que ela não consegue se Ela não controlar, tá forte o suficiente ainda, né? ela ainda não tá. Então, assim, nossa, acabei de começar uma dieta, a pessoa vai lá, comprei pizza, comprei Sim. isso, comprei aquilo, né? A pessoa precisa abandonar um vício, vamos sair, e coloca a pessoa o tempo inteiro naquelas situações. Então, a gente tem que ser muito vigilante com isso. Perfeito. Comecei a treinar, nossa, mas justo hoje? Não, mas hoje é sexta-feira, a gente pode sair mais cedo e tudo. Gente, vamos compreender o outro. Uhum. Quem realmente ama, porque amor, a gente também distorce amor. Total. Né? Quem ama vai entender e vai acolher sua vulnerabilidade, e você vai poder contar com aquela pessoa. Amor, a gente falou sobre isso, né? Que amar é uma escolha, né? É uma escolha. Quem não te ama, ou quem se ama tanto, 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 lógico que a gente tem que se amar mesmo, mas quem se ama tanto, 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 a ponto de anular o outro e achar que a vida do outro não tem valor, que os gostos do outro não tem valor, que as dores do outro. Quem ama dessa forma totalmente errada e se ama demais, não está preparado para isso. Né? E aí, muitas vezes, a gente tem que aprender a reconhecer para conseguir sair dessas situações e realmente se transformar. Tem uma frase que fala assim, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Perfeito. Olha, eu já passei por fim horroroso. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque você... Aprendeu com ele, botou fim. Nossa, é a melhor coisa você colocar um ponto final naquilo ali que claramente tá te fazendo mal, tá te adoecendo, tá te afastando das coisas que você quer. Você tem que pensar o tempo inteiro, olha, eu tenho um objetivo, eu quero uma transformação na minha vida. Com quem eu tô indo? Por que eu tô indo?
Perfeito. Né? Para onde é que eu estou indo? Se essas pessoas que estão ao seu redor não estão te levando para onde você quer chegar, não estão te ajudando, estão realmente te tirando daquele caminho, estão te estressando, estão te deixando uma pessoa diferente, você está virando uma pessoa mais reativa, você está virando uma pessoa que está se alimentando mal, você já não treina direito ou não quer nem treinar, seu sono está ruim, seu trabalho está de mal a pior. Por que você está indo? Uhum. Entendeu? Então, assim, colocar fim nisso não é fácil. Que hora você vai parar e olhar? O custo disso é cada vez maior se você deixa isso avançar em tempo. Sim. Né? É tempo de vida que a gente perde. A nossa vida é muito preciosa. O nosso tempo, né, Zá? O nosso tempo ele é tão precioso para você doar para qualquer pessoa, para qualquer situação. E as pessoas não vão respeitar seu tempo, né? Exatamente, é todo mundo que vai respeitar o seu tempo. Exatamente. A nossa energia ela é tão preciosa para a gente doar de uma maneira assim ali gratuita para aquilo que não vai levar a gente em lugar nenhum, pra gente ser melhor. Às vezes você é até muito pior perto daquelas pessoas ou daquela situação. Uhum. E às vezes a gente precisa aprender a se retirar. Tem aquela frase do trem que fala, ó, o menor sinal de que você pegou o trem errado, desça na primeira estação. Espera demais, né? não, A viagem vai ficar mais cara se você não descer na primeira estação. Né? Aninha, você acha que a comunicação é uma falta também? A comunicação de, por exemplo, a gente está num relacionamento, seja ele qual for, a gente vai entrar num projeto como esse, o nosso projeto, por exemplo, nós estamos com nossa mentorada ali, por exemplo. A falta da comunicação dela sobre os objetivos que ela tem, que ela colocou diante as pessoas que estão em volta, é extremamente importante também. Exatamente. Né? Porque às vezes a pessoa não comunica também quais são os objetivos. Isso. Eu vou dar um exemplo, que às vezes você está conhecendo uma pessoa e eu acho que é muito prudente ter a maturidade. Hoje todo mundo acha que isso é ser emocionado, né? Mas eu acho muito prudente. Essa palavra é ótima, ser emocionado. Se você fala qualquer coisa, a pessoa acha que quer casar, que quer isso, que quer aquilo. Falar nada. Mas eu acho muito prudente você chegar dentro do que você já está querendo, enxergando ali, mas, olha, eu vou dedicar uma energia aqui. Como é que está o seu pensamento? Você está disposta a dedicar energia aqui também? Porque se não tiver, não justifica eu gastar tanta energia em Exatamente. Para que eu vou perder meu tempo? Claro. Então, a gente pode continuar nessa brincadeira aqui, mas eu vou entender a quantidade de energia que eu vou colocar. Porque se eu acho que eu tenho que colocar bastante energia aqui e não tenho isso de volta, furada. Então, eu acho que é super interessante de saber quanto de energia a gente precisa investir em cada ponto da nossa vida. Exatamente. Vou fazer uma dieta, amor, marido, filho, olha, eu tô começando um projeto, eu preciso da ajuda de vocês, assim, 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 assado. Podem me ajudar? Ah, não, que a gente não vai deixar de comer, que a gente não sei o quê. Ótimo. Então agora eu já sei o que eu preciso, porque aqui em casa, como eu não tenho apoio, então ótimo. Eu vou ter que criar estratégias agora em cima disso. Exatamente. Porque contar também que os outros vão... Não. Né? Não, gente, expectativa. É aquela coisa, você cria pombo, mas você não cria expectativa com os outros, Perfeito. É isso né? Vai se frustrar menos. E essa questão de expectativa é importante. Alinhar expectativas. Você falou da comunicação. Como uma boa comunicação é fundamental em tudo na nossa vida. Gente, guerras já foram travadas por falta de comunicação. Por uma comunicação ruim, falha. Sim. Às vezes tem pessoa que nem gosta da gente porque a gente talvez não conseguiu comunicar aquilo que realmente a gente queria. E comunicar não é só o que eu falo. Claro. Ou é aquilo que você entende daquilo que eu falo. Então, assim, muitas vezes eu tô falando, olha, Zá, eu quero casar. Eu quero me casar. Quer dizer que eu quero casar semana que vem, né? Não, algum dia, isso é um desejo, né? Então, assim, é que você entenda, entendi, a Aninha é uma pessoa que pensa em se casar algum dia. A Aninha é uma pessoa que pensa ou não pensa em ter filhos, que pensa em viajar o mundo. Não, ela quer viajar o mundo, mas eu quero me casar mais rápido, eu quero criar uma família. Então, mais calminha, mais tranquila. Mais tranquila, a Aninha já quer desbravar o mundo, então talvez a gente não combine, a gente seja muito legal um com o outro ali, mas a gente não seja realmente um para o outro. Perfeito. Né? Porque os objetivos são diferentes. Mas talvez se conversar,
se comunicar bem, aí eu vou poder falar, nossa, Zá, mas a gente pode casar e criar uma família e levar a família para viajar para esses perfeito. lugares, vai ser legal. Entendeu? É isso. Para você isso também seria legal? E aí você acha o meio termo. Isso é Uhum. comunicação. Se a Exatamente. gente tá num projeto e muitas vezes você tá com uma ideia, e é difícil mesmo, às vezes, a gente externar para o outro aquela ideia que tá na nossa cabeça, né? Então, assim, você tentar comunicar uma ideia e falar, Aninha, o que você entendeu? Uhum. E eu te falar e você falar, não, realmente foi isso que eu É sobre falei. isso, aham. Realmente foi isso que eu falei. Outro dia eu ouvi de um amigo, ele falando assim, fulana surtou e tal. Eu falei, mas surtou como? Ah, não, ela queria ir embora de todo jeito. Não, mas isso não é um surto. Ah, não, porque ela ficou doida pra ir embora. Não, sim, ela quis ir embora do lugar da festa, não sei, Aham. mas isso não configura um surto, você entende? Então, assim, porque aí vai falar pra uma outra pessoa, fulana surtou. Aham. Vai achar, eu falei, ela saiu quebrando tudo, ela perdeu noção da realidade, ela tava com fala desconexa, aconteceu alguma coisa? Não, só ficou louca pra ir embora. Então isso não é um Nem surto. entendeu o que tá acontecendo, não conversou pra entender o que Mas já tá. vai passando, é aquele Uhum. telefone sem Telefone sem fio, fio. e aí cada um aí vai falar, fulana teve um surto e É. quebrou tudo, fulana teve um surto, quebrou tudo e veio a Matou polícia, alguém. fulano que levou, né, deu um surto, matou, É isso aí. o fulano que ela matou era filho de ciclano, É isso aí aí. já começa, né, aquela questão toda que é o quê? Falha de comunicação. Aham. Né? E isso é importante para nós, por exemplo, no nosso projeto, porque é importante comunicar. Olha, o que você espera de, né, com esse projeto? Quando você entra nesse processo de transformação, o que é que você realmente entendeu que é esse projeto, para entender se ele é para você, que talvez ele não seja. Perfeito. Né? Olha, isso aqui talvez não seja para você. Hoje nós temos que ser cada vez mais claros e específicos na nossa comunicação e sempre pedir a devolutiva para o outro. Você entendeu o quê? Faz sentido Para pra você, que faz né? sentido para você, para que o outro também manifeste e você veja se aquilo faz realmente sentido. E é engraçado porque às vezes o outro, ele não sabe o que quer, né? Às vezes o outro não sabe nem para que serve não sabe o determinadas que tá coisas. acontecendo. E a gente tem que entender isso, né? Outro dia a gente alugou uma tecnologia para nossa clínica. E era um aparelho super legal, assim, ele estimula colágeno, ele é uma associação de duas tecnologias no mesmo aparelho, que estimula colágeno, então vai fazer um lift da pele, vai dar uma firmeza para que a pessoa que está com um processo de emagrecimento, e ajuda, né, não cair tudo, não ficar as pelancas, e ajuda um pouco também na queima de gordura local. E uma das coisas que eu achei super legal é que no primeiro treinamento da máquina, falando sobre a máquina, tinha lá assim, ó, as cláusulas, né? O que era contraindicado. Para quem era contraindicado. Aí começa, né? Grávida, pessoa com problema disso, daquilo e tal. Aí tinha lá, pessoas com expectativas irreais sobre o tratamento. Que massa. Olha como é importante você entender o que o outro está esperando para você falar, olha, isso aqui não é para você, porque às vezes a pessoa vai achar que ela vai fazer uma sessão daquele aparelho e que ela vai resolver a vida, que nossa, vai ser como uma lipo sem corte. Sim. E a expectativa está totalmente irreal. Então é importante alinhar e falar, olha, isso aqui para você, se você está objetivando isso aqui, esse tratamento não é para você. Sim. Esse produto não é para você. E entender também qual que é o objetivo, né? Porque às vezes a pessoa ela nem sabe qual que é o objetivo dela. O objetivo é tão fraco que ele é mais fraco do que a desculpa. Então a pessoa entra na dieta, por exemplo, para poder ficar bonito pro verão. Isso é um objetivo muito falho, que eu digo assim, que ele é fraco, para dentro de uma desculpa ou de um vício que é muito maior. Se você não tem realmente um objetivo, uma coisa que vai te sustentar naquilo ali, qualquer coisa você vai meter o pé. Porque suas desculpas, suas manias, elas são maiores, são mais fortes do que aquilo ali. Você fala assim, porque eu só quero ter um abdômen definido. Por quê? É porque se sente mais bonito assim? Se sente... Beleza, se isso é para poder te fazer melhor, ótimo. Mas será que é para poder aparecer na foto? É para entrar na modinha? Porque conforme for, você vai chegar no momento e vai falar assim, quer saber? Não faz sentido, vou chutar o balde. Vou chutar o balde. E as desculpas... É o porquê, né? Tem um livro que fala isso, comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Quando a gente vai fazer uma dieta, eu acho que
eu não vou chamar de dieta, não, vou chamar de reeducação alimentar, né, Aninha? Porque não é questão de cortar ou proibir, é do que faz sentido para os seus objetivos, né? Então, tanto na relação, né? Exatamente. Isso aqui dá para andar comigo? Não, não dá. Essa pessoa, ela fuma, ela faz isso, isso aqui, e para mim não casa, não é legal. Essa alimentação aqui pro que eu quero, é legal? Não casa. Então não é questão de sacrifício de cortar e daquele, não é enxergar se o seu objetivo, você está caminhando pro seu objetivo, né? Se está te levando para aquele lugar ou se está te afastando. Exatamente. E uma coisa também interessante é assim, a gente estava falando de relacionamento. Eu quero uma pessoa assim, assim, assim. A pessoa fuma, a pessoa faz isso, tudo, eu não quero. Mas tudo bem. A gente tem que saber o que a gente quer, o que a gente não quer, o que é negociável, o que é inegociável. Perfeito. Mas muitas vezes as pessoas também colocam, assim, tanta exigência, um nível de exigência, mas não se exigem. Então, assim, eu sou a pessoa ideal para esta pessoa que eu estou almejando, porque talvez eu quero um rapaz trabalhador, família, maravilhoso, mas eu sou totalmente vida louca, eu não tenho compromisso com nada, eu não tenho horário com nada. Então, é a autorresponsabilidade. Eu tô rindo, que eu tô lembrando do meme do Porta dos Fundos. Não sei se você viu, mas é exatamente isso. Chega um rapaz lá para pedir acho que não sei se é pastor, o que é, enfim. Ele tá simulando o céu, não sei. Do cara, ele vai falar que tipo de mulher que ele quer. Então tá para realizar um desejo. Aí começa a descrever. Eu quero uma mulher linda, assim assado, trabalhadora, vai falando inúmeras qualidades. Aí o cara depois falou assim, ótimo, agora vamos desenhar um cara para ela. Tipo, e aí? Não é você. Não é você. Exatamente. Meu pai uma vez falou comigo, falou, você tá querendo uma princesa, mas você não acha que aquela princesa tá procurando também um príncipe? Porque ela não vai aceitar ficar com sapo, não. Então, e aí? Será que é isso que você está sendo a pessoa ideal para aquela pessoa que você está buscando para sua vida? Talvez assim, você está sendo realmente a pessoa ideal para a vida que você quer ter? Porque muitas vezes você quer ter uma vida de abundância, você quer ter uma vida, né? A gente tá falando muito de abundância hoje em dia, né? Mas você quer ter uma vida de abundância, você quer ter uma vida de muita prosperidade, de muita saúde. Eu quero ter um corpo legal, quero ter aquele shape, eu quero ter saúde e tudo mais. Mas eu não me esforço para aquilo. Eu sou essa pessoa que realmente está se autorresponsabilizando e tô cuidando na hora de fazer uma compra, de não ter um monte de doce, de chocolate no meu carrinho de compra, porque eu sei que eu não vou me controlar se eu tivesse isso em casa. Eu tô realmente sendo essa pessoa? Eu tô sendo a pessoa... Pra ser ela, né? Eu tô pronta para ser essa pessoa próspera, que vai ter que abdicar de algumas coisas num determinado momento. Né? A gente tem que abdicar. Sim. Quantas vezes a gente queria estar em determinados lugares? Hoje é sexta-feira, já estamos no meio da tarde, eu saí do trabalho para vir para cá, tava cheio de gente na rua do meu trabalho já bebendo uma cerveja, porque já sextou para um monte de gente. E hoje, depois daqui, a gente ainda vai trabalhar mais um pouquinho, desenhar nosso projeto, ainda tem treino, ainda tem outras coisas para fazer. Será que se eu chutar o balde sempre, eu vou ser essa pessoa? Eu poderia ter ficado num bar e falado, hoje nós vamos... Infelizmente, hoje não vai dar. Né? Então, é isso, a gente né? tem que ser a pessoa ideal também para nossa vida. Pra nossa vida, perfeito. Para a vida que a gente quer. Né? A gente tem que aprender a modular o nosso cérebro, e isso é difícil demais, porque nós temos uma fase realmente de aprendizado, de ter isso bioquimicamente mesmo, a gente tem uma fase no nosso cérebro que já começa a enraizar alguns comportamentos e que depois a gente precisa aprender a desfazer, fazer o cérebro pensar de uma maneira diferente. Perfeito. A gente precisa aprender com algumas limitações de pensamento que nós temos, a gente tem que começar a identificar e se autorresponsabilizar. Olha, para a vida que eu quero ter, se eu me imagino nesse ponto aqui, daqui a 5 anos, por exemplo, eu tenho que começar algumas coisas agora. Sim. Eu não posso continuar do mesmo jeito, senão vou ser desse mesmo jeito. Né? Aquela coisa básica, né? A lei da inércia. Se você faz tudo do mesmo jeito ali, você não vai ter você não vai ter um resultado diferente. A lei da inércia é isso, um corpo em repouso, ele vai ficar em repouso, até que tem uma força para tirá-lo do repouso. Um corpo em movimento tá sempre em movimento, até que alguma coisa pare. Tem aquela máxima, né?
Não adianta você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Uhum. Não faz sentido. Não faz sentido. Tem que mudar tudo de uma vez? Lógico que não. A gente vai mudar a nossa essência. Né? A nossa essência a gente muda. Mas a gente consegue mudar várias outras coisas. A gente consegue transformar. Quantas pessoas a gente vê virar uma chave, né? E assim, é uma transformação tão gigantesca em Tão vários. bonita, né? Tão bonita. Né, da Aham. pessoa olhar. Eu acho que a gente tem que querer se olhar no espelho e falar, nossa, como eu tô gostando disso aqui que eu tô vendo, desse reflexo, mas não é o reflexo só de imagem, não, é de pensar de dentro para fora. Nossa, que legal, que orgulho que eu tenho de ser Aham. assim, né, como eu amo ser assim, e como sendo assim eu também consigo motivar outras pessoas, que eu acho que Isso. nós estamos aqui para isso, né, para fazer E você diferença. até falou sobre quando a gente estava falando sobre mentoria, né? Que a gente não estava colocando como nós já tivéssemos acertado tudo, e Não, não é isso, né? nós Até erramos tanta porque, coisa, até por isso mesmo a gente pode falar, né? exatamente, Da pessoa não errar onde a gente eu errou. vim cometendo esses erros, né? Que a gente já conversou várias vezes, de querer viver uma vida no momento que não é para ser vivida, né? Querer acelerar as coisas, querer ter um estilo de vida assim, assado. E às vezes a gente se pergunta, beleza, se eu colocar 1 milhão na sua mão agora, o que você vai fazer com ele? Pois é. Se você não tem a resposta pronta, você tá merecendo. Não tá merecendo Como é que você vai milhão. ganhar esse dinheiro? Uhum. Você não sabe nem para O que que você você vai vai usar, fazer? por que você vai fazer. Então você não tem propósito nenhum para poder, Uhum. né, fazer A dinheiro, ideia é falar, fazer. olha, eu tenho que usar uma parte disso para fazer isso aqui, né? Uhum, Vou investir na minha carreira, na minha clínica. Isso aqui pode ser direcionado para esse é isso. fundo, né? E, isso aqui eu posso deixar esse pouquinho aqui, ó, para eu poder viajar um pouquinho que eu tô precisando. É assim. Uhum. Se você não sabe o que você vai fazer, Não sabe aí. Eu, por exemplo, eu tô falando que eu vivi exatamente isso, porque eu sempre queria estar vivendo um tipo de vida, querer saber tocar o violão sem tentar aprender, né? você aprender os Sem aprender os acordes, as acordes, sem cifras. nada ali, Aham. sofrer, pagar o preço de Uhum. treinar todos os dias, de fazer as coisas. E de um tempo para cá, né, tem visto que para ter o que eu quero ter ali na frente, eu preciso pagar um preço hoje, Uhum. né? E esse preço não é barato, é um preço alto, né? Uhum. São escolhas que devem ser feitas, sacrifícios que devem ser feitos, e daquilo que a gente está falando sobre o caminho. Isso me afasta ou me aproxima do que eu quero, Uhum. né? Porque, eu quero viajar o mundo, eu quero ter uma vida de paz. Para mim ter paz, para a gente ter, né, aquela Uhum. liberdade, a tríade, né? Liberdade Aham. financeira, de tempo e geográfica, não é abrir a gaveta que você vai achar, né? Não Tem um mesmo. preço, Você tem que construir tem essa que vida. construir. A gente tem a responsabilidade de construir a vida que a gente sonha. Uhum. Lógico, sempre alinhando as nossas expectativas, entendendo as nossas limitações, entendendo de onde a gente vem, o nosso ponto de partida, que muitas vezes é diferente de uma Claro. outra pessoa. Por isso que não é legal assim a gente ficar comparando Aham. os pontos de partida, mas entender que nós somos responsáveis por construir isso. Então, assim, esse corpo dos sonhos, né, essa vida dos sonhos, eu não estou falando dessa utopia também de uma vida perfeita, Claro. de um corpo perfeito. Eu falo dos nossos sonhos, alinhando sempre com expectativas. O Uhum. que dentro do possível pode ser feito. Não adianta eu querer ter o corpo dos sonhos de uma pessoa de 1,70 m se eu tenho Uhum. 1,58 m. Sim, Eu não vou ficar alta porque eu tô é isso. sonhando que eu tô alta. Eu queria ter um coque samurai, né? Não tem Exatamente. Então, cabelo para eu não isso, tem que, tenho. tem Então, a que, gente vai fazer tem que logo entender. Velho. é alinhar a expectativa. É Mas olha, eu isso. consigo né, me olhar no espelho e gostar, eu consigo realmente ali treinar e me alimentar bem para ter um percentual mais baixo de gordura. Eu consigo estudar um pouco mais e me dedicar, seja a um concurso, seja um vestibular, vou fazer uma boa faculdade, eu vou fazer direitinho, eu vou estudar, vou fazer uma especialização em algo que eu goste de fazer, Uhum. onde eu possa fazer diferença, e aí eu vou trabalhar com afinco, eu vou trabalhar com amor, né? Então, assim, é esse o X da questão. E a gente se responsabilizar. Se a gente É isso. acabar não querendo, né? Assim, não se responsabilizando e não indo em busca daquilo que a gente realmente quer, não querendo fazer o que tem que ser feito, que era isso que eu ia falar, aí a gente vai se distanciar daquilo que a Total. gente quer para a vida.
né? Teve uma aluna que estava na academia e uma aluna me contratou como personal. E ela estava me explicando um monte de objetivos que ela queria. E eu não estava entendendo muito, porque ela estava com receio de falar, acho que estava meio travada, meio Uhum. sem graça, e tentando me passar ali quais eram os objetivos. Estava meio que entendendo, mas sem entender muito. Ela falou: Israel, eu vou resumir para você. Eu terminei agora um relacionamento e tô querendo ir pra vida. Eu falei: Aham. entendi. Ah, entendi. Pronto. É Quer isso. ficar gostosa, quer postar sua foto? É isso. Pronto. Pronto. Ficou muito claro o que ela queria. Uhum. Então tem essa clareza, né? Pra gente, inclusive, identificar quem é o cliente pro produto, É. saber se ele encaixa ali ou não, o que você quer, pra que você quer, como que você quer. E acho que no nosso projeto a gente consegue ajudar as pessoas a se conhecerem. A Total. gente precisa se conhecer. Não adianta alguém querer ter o sonho da Aninha ou Uhum. ter as expectativas, os projetos da Aninha, se aquilo não faz sentido para ela, né? Então, assim, olha, deixa eu me conhecer, deixa eu ver aqui do que eu realmente gosto, que eu Uhum. realmente tô disposta a fazer. Qual o meu porquê, né? E com base nisso, traçar a rota e Perfeito. recalcular quando precisar. Que não tem que Mudar ser, quando né? precisar, Começou agora, não. tem que ir até o fim, assim, Muitas né? vezes o que você quer agora, assim, Aham, pode. E a gente sabe, as coisas são efêmeras, podem realmente mudar. claro. Então, talvez aquilo que você quer nesse momento, em algum outro momento, vem uma outra situação, um amadurecimento, você passa por um outro tipo de transformação que te leva a ver, isso aqui não faz tanto sentido mais. Uhum. Vamos recalcular? Vamos. Mas sem loucura, sem ficar afobado, entendeu? Sem achar que tem que ter tudo. Deixar o tempo no tempo, né? Exatamente, é entender se eu estou recalculando a rota, Aham, talvez eu leve mais tempo para chegar claro. nessa outra rota. Então, entender essa ideia também do percurso. Mudei o percurso, talvez eu mude o tempo, né, Uhum. de trajetória. E nem sempre também é Nem o tempo que sempre, a gente escolhe, né? exatamente. Tem um tempo que as coisas vão acontecer por. Olha, eu fiz uma cirurgia que algumas pessoas também fizeram essa cirurgia e tiveram 10 dias para recuperação. Eu tô passando de 30. E aí? E eu fiquei com a ansiedade ali, porque 10 dias eu tinha que estar recuperado. É aquela coisa, né? Você não é todo mundo. É, exatamente. E eu comparei, fui É, comparando e fui frustrando, e isso foi me é dando mais mais ansiedade, porque, cara, ansiedade. todo mundo conseguiu interagir, Por eu que que eu tá não? errado, tem alguma coisa É, errada. E não, cara, é só meu corpo é o diferente, seu a corpo é forma diferente, seu diferente. processo é E diferente. se não parar para olhar para dentro, para respeitar o corpo, como que ele funciona, o Tem próprio jeito. CrossFit, né? É. Tava conversando com o Otávio esses dias lá, e conversa com os meninos. A gente sempre foi muito competitivo e sempre quis estar ali em alta performance. Até que a gente para olhar e fala, tá, pra quê? Por que eu tô fazendo isso tudo aqui? Por que eu tô me lesionando, me machucando a esse ponto? Uhum, Eu quero meu corpo para fazer o quê? Eu vou conseguir manter esse percentual de gordura X? Eu vou uhum, conseguir manter essa massa magra X? Esse estilo de vida X? Não. Pelo que eu quero viver com a minha vida, eu não vou conseguir uhum, manter isso. Então, eu tenho que entender que meu treino também vai mudar, que uhum, meu estilo vai mudar, que meu. Sabe? E a gente muda um pouco o foco do nosso treinamento para não colocar tanto peso igual eu estava querendo colocar, e uhum, respeitar se vai lesionar menos, vai ter mais longevidade dentro do esporte, né? Então a uhum, gente vai começando a se conhecer melhor, entendendo que não é tanto aquilo que eu queria. Antes eu queria aquilo. uhum. Hoje não é mais. Hoje eu quero socializar mais, quero viajar e não ficar maluco na viagem achando que eu tenho que Que eu não tô não treinando, tô que eu não tô treinando, não tô treinando. fazendo, não tô carregando tanto peso. É. E a gente fica sempre no 8 ou 80. Uhum. Ou eu treino muito pesado Ou não ou não treinada. treino, né? Não tem o meio termo. E achar esse meio termo de, pô, se eu fizer 2 flexões de braço, Tá, tá já tá legal bom, tá pra legal. hoje. Fiz minha partezinha aqui, tá É, legal, tô me sentindo bem, porque eu gosto de fazer isso, né? Então a a gente tem que ter gente mais carinho com a mais gente, né? carinho, é isso. É isso mesmo. O Zé, Sensacional. tá aproximando o nosso fim. Ai, Voa, perfeito. né? O nosso tempo aqui voa, Bom impressionante. demais. Queria te agradecer mais uma Ah, eu que vez agradeço. por você estar aqui, né? Esse bate-papo tão gostoso. Parecia que tinha 5 minutos. E quando a gente vê, já voou Voa. quase 1 hora. Sensacional. Mas que a gente use mais vezes esse canal, né? Que as pessoas, acho que Uhum. agora eles vão começar a nos ver assim mais Com com mais mais frequência, né? frequência. E eu queria também deixar as pessoas abertas para nos mandarem as dúvidas, alguns temas que Perfeito. gostariam que a gente fosse trabalhando aqui também.
que eu acho que a gente consegue acrescentar muita coisa com as nossas vivências, com as nossas dores, erros, acertos, com as nossas carreiras, com aquilo que a gente estudou também, né? E só te agradecer. E eu acho que esse projeto vai dar super certo. Não tenho ajudar dúvida. as pessoas a se transformarem, que se a gente também tá nesse processo, né, de transformação tão bonita e tão bacana, acho que a gente vai conseguir dar as mãos aí para quem tá buscando isso e ter vários e vários resultados lindos, maravilhosos, realmente transformadores. Não tem dúvida. E é até legal deixar muito claro, assim, né, que passam centenas de pessoas ali no consultório da Aninha, passaram centenas de alunos na minha mão também. Então não é só baseado na minha vida, baseado na vida dela. A gente tem ali muita prova social, muita vivência com outras pessoas, com pessoas de estilos diferentes, né? Claro. Que pautado em tudo isso, a gente consegue trazer para o nosso mundo, para a realidade e ajudar mais pessoas, com né, certeza, que a esse é o transformar, propósito. achar o seu caminho. Essa é a ideia, né? Muito obrigada. Agradeço Fala demais. pra gente onde é que as pessoas te acham também. No Instagram é Israel Namorato, no TikTok também Israel Namorato, no YouTube também é só Israel Namorato. Não tem dúvida, gente, @ Israel Namorato. Não tem qualquer dúvida, lugar, qualquer lugar você vai achar. Põe no achar Google que vai aparecer. Israel Namorato. Vai achar em teu telefone, acha lá. Isso aí. Acho tudo. Obrigada, viu, Zá? Até a próxima. Até a próxima. Gente, muito obrigada. Valeu Beijão demais. pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.